Então, gente, trazendo um tema hoje que eu sou apaixonada. Nossa mente, ela nos prega muitas peças e são tantos estudos, são tantas pesquisas aí da ciência, né? E o que é, afinal de contas, esse subconsciente, né? O que é que tudo isso tem a ver com as nossas crenças limitantes? Então, eu sou fascinada por esse tema, né? A nossa mente, ela esconde aí muitos segredos que aos poucos vem sendo revelado pela ciência, mas ainda assim, por que é? Quem aqui se conecta com o fato de eu entendo algumas coisas sobre mim, eu percebo, mas de alguma forma eu não consigo sair disso? E por que é, gente, que a gente não consegue sair disso, né? Que crenças são essas? Que poder é esse do nosso subconsciente que faz com que a gente dê alguns passos para frente e de alguma forma a gente volte para o mesmo lugar e a gente se frustra? Oi, Mariane, oi, Bia, oi, Marcelo, boa noite, gente. Então, o que a gente faz, né, com as nossas mentes? Primeiro, a gente precisa aprender a identificar um pouco a diferença dessas mentes, né? De que forma eu posso utilizar a minha consciência a meu favor e o que é que eu posso fazer com o meu subconsciente. Bom, eu recebi uma pergunta sobre, vou aproveitar para esclarecer logo, a diferença entre subconsciente e inconsciente. Na verdade, gente, é nomenclatura, né? Tem autores que separam e tem autores que mantêm aquilo, na verdade, com o mesmo significado, tá? Uns dizem que o inconsciente está mais profundo e o subconsciente está ali como se fosse um sanduíche entre o inconsciente e a consciência. Porém, a gente vai tratar aqui a mente subconsciente, tá? Esse inconsciente fazendo parte da mente subconsciente e a mente consciente. Então, vamos começar a entender algumas coisas. Oi, amor. Oi, Mai. Beijo. Oi, Cris. Beijo em todo mundo que está entrando. Vamos lá, gente. Bom, primeira curiosidade. Vocês sabiam que 10% de nossa mente consciente tem o controle sobre nós? Que a gente só utiliza 10%? O que significa que 90% está concentrado em nosso subconsciente. A primeira vez que eu vi isso, eu me assustei um pouquinho. Por quê? A gente imagina assim, nossa, se as nossas crenças mais enraizadas estão no meu subconsciente, se tem um monte de coisa que está lá, um monte de padrão de pensamento, de sentimento, de comportamento, que eu ainda nem tenho consciência. Então quer dizer que eu vou sendo levado por esses 90%, e aí isso assusta um pouco porque a gente pensa, então aquilo que eu não tenho consciência eu não vou conseguir mudar. Bom, exatamente. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para trabalhar as crenças, e uma pessoa também me perguntou o que é que eu faço para trabalhar crenças limitantes, né? Como eu faço para me libertar dessas crenças? A pergunta foi essa. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, gente, é mergulhar. Eu preciso identificar, eu preciso compreender. E a grande dica para isso é você se conectar e perceber as suas emoções. Claro que perceber o significado dessas emoções, esses pensamentos que estão por trás desses significados do que eu sinto, é que vai me demandar, é que vai me levar a essa crença. O porquê que eu sinto isso, que vai me levar à crença, tá? Mas eu preciso entrar em contato com as minhas emoções. Se eu não entrar em contato com as minhas emoções, o que é que vai acontecer? Oi, mãe. Beijo. Oi, Mariana. O que é que vai acontecer? Eu vou manter aquele subconsciente meu exatamente da maneira como eu absorvi ele. E se eu absorvi isso de uma maneira disfuncional, sem nem ao menos perceber, aquilo vai dominar a minha vida e muitas coisas vão me limitar.
Então, a nossa consciência é um filtro. Ela pode decidir, nós temos escolha sim, de decidir aquilo que a gente vai mandar lá para as profundezas do nosso subconsciente. Só tem um problema. Até os 6 anos de idade, a gente não tem consciência, não tem percepção do que é certo e do que é errado. A gente opera com as nossas emoções. E esse campo emocional, essas emoções estão lá no subconsciente. Não quer dizer que isso é ruim, gente. Quer dizer assim, no início de nossas vidas, no início da nossa vida, na infância, a gente vai aprendendo tudo, a gente vai absorvendo o ambiente, a gente vai condicionando padrões através da observação e através da experiência. Então, vamos pensar que desde pequenininho eu olho ali para um pai, né, que trabalhava muito, mas que tinha uma crença de escassez muito grande, que vivia dizendo e repetindo: nossa, a vida é muito difícil, eu tenho que trabalhar muito para conquistar as minhas coisas, né? Eu tenho que dar muito duro. Se eu não der muito duro para conquistar as minhas coisas, eu jamais vou ter abundância, jamais vou ter dinheiro. Nossa, mas como é difícil ganhar dinheiro. E aí imagina que você vai crescendo vendo aquilo ali, né? Absorvendo aquilo ali. E digamos que você conviva com pessoas que tenham mais dificuldade financeira. E aí você vai, o seu subconsciente, a tua mente consciente não tem ainda a maturidade para discernir aquilo, para contestar, para tentar racionalizar, né? E o racionalizar, gente, não é simplesmente a gente falar uma frase e absorver aquilo como verdade. É questionar realmente, é tentar entender, tentar trazer as evidências, né? Tentar realmente buscar o sentido daquilo. Porque muitas coisas das quais a gente pensa, quando a gente vai tentar entender e vai questionar aquilo, a gente percebe que aquilo não tem sentido, não é não? A gente percebe que não tem evidências que... Oi, Lúdia. A gente percebe que não tem evidências de que aquilo é real, não tem nada que sustente, ou poucas coisas, aquilo é frágil, tá? E por que que isso acontece? Porque justamente o nosso subconsciente, quando a gente nasce, a gente já traz esse baúzinho aí, né? Então já tem alguns conteúdos ali, né, que podem ser de outras existências, enfim. E aí junta com essa vida daqui, e desde pequena eu vou absorvendo, e se eu absorver, né, alguma coisa limitante, e a minha consciência não tiver ainda a maturidade para discernir aquilo, vai tudo para o subconsciente, e simplesmente o subconsciente ele vai criar aquela realidade, porque como ele detém os 90%, ele vai ficar o tempo inteiro mandando isso para mim, de uma maneira que nem sempre eu percebo, tá? E também associado, né, vamos pensar assim, na infância, uma pessoa também perguntou: por que é que eu, às vezes, quero muito uma coisa, tenho recursos, né, internos para conseguir aquilo, quero que aquilo mude na minha vida, mas de alguma forma eu não consigo fazer, ou eu começo e não termino. De alguma maneira eu me paraliso. Por que que isso acontece? Porque o subconsciente, que de alguma forma absorveu aquilo em algum momento e tornou aquilo ali limitante, esse subconsciente ele está operando. Então, às vezes inconscientemente já manda mensagem para você: aquilo ali é muito difícil de conseguir, olha, melhor você, né, nem tentar tanto, porque se você tentar, provavelmente alguma coisa vai dar errado. Digamos que você já absorveu aquele modelo lá dos teus pais, digamos que de alguma maneira você tenha vivenciado situações em que realmente algumas coisas deram errado, e aí o teu subconsciente absorve aquilo ali, emocionalmente tem uma carga emocional grande. Oi, Malu, boa noite. Que às vezes você não liberou, né? Você não resolveu aquilo lá no passado, aquilo simplesmente ficou aí no seu sistema, tá? Vamos pensar no iceberg, gente, na ponta de um iceberg. Aquela pontinha que tá pra fora é aquilo que tá na nossa consciência, aquilo que a gente consegue perceber com mais clareza, aquilo que a gente consegue ver. E vamos pensar assim, que lá pra embaixo, no oceano, né, embaixo do mar, tem um iceberg deste tamanho, muito imenso, muito grande.
Esse é o nosso subconsciente. Então ele está lá, ele está operando sobre nós, mas nem sempre a gente está percebendo. Boa noite, Franklin. Então, gente, a gente às vezes se desespera um pouquinho, né? E aí a gente fica pensando o que é que aconteceu na nossa infância, ou no decorrer de nossa vida, o que é que a gente absorveu. E a gente fica com esse receio de não conseguir mudar isso. E que é justamente, essa é a parte das crenças limitantes, né? Essa é aquela parte que escuto muitos pacientes falarem: Marcele, eu já identifico, eu já entendi muitas coisas, mas eu não consigo sair disso. Quando eu vejo, eu já me pego pensando naquilo, quando eu vejo, eu já estou procrastinando aquilo ali, eu já comecei e não terminei, de alguma maneira tem um auto-boicote. E aí teve uma outra pergunta também, uma outra pergunta aqui, falando sobre o auto-boicote tem origem na mente inconsciente. Olha só, de alguma maneira, alguma coisa aconteceu lá no teu passado, ou você já veio com isso lá no teu subconsciente, né? No teu baúzinho. E aí, de alguma forma, foram acontecendo coisas, você foi absorvendo na tua infância, coisas ali que foram limitantes, que não foram muito funcionais. E aí, aquilo ali vai sendo acumulado no seu subconsciente. Emocionalmente, você sente aquilo ali como negativo, tá? Você vibra. Lembra, gente, que quanticamente nós somos quânticos, nós somos integrados, nós nos conectamos, nós sentimos, sentir energia, pensar em energia, né? O nosso físico é energia. E aí a gente vai vibrando isso para o universo. Quando a gente expande isso para o universo, isso se torna até maior do que aqueles 90%. Por isso que a gente vai atraindo coisas que a gente não quer, coisas que são difíceis pra gente, coisas que a gente tem dificuldade de lidar. Então a gente fala: poxa, eu não entendo, né? Eu tenho um caso de uma paciente que fala assim pra mim: nossa, mas eu queria tanto encontrar uma pessoa que fosse um parceiro, que fosse um companheiro bacana, mas eu só atraio homens que não querem nada sério comigo. Por que esse auto-boicote? Porque de alguma maneira o teu subconsciente absorveu, associou isso em algum momento da sua vida, e isso ainda não foi desconstruído. A crença, ela costuma ter padrões enraizados, assim como aquele iceberg que eu falei para vocês, assim como a raiz de uma árvore muito grande, uma raiz muito profunda, e às vezes aquilo não está nem consciente. Então o que é que acontece? Esse boicote, ele tem realmente uma origem maior no subconsciente, tá? A gente pode trazer isso para a consciência e pode buscar fazer alguma coisa com isso. E eu vou comentar daqui a pouquinho o que fazer, como fazer. Até aqui, gente, tudo bem? Quem tá entrando agora já perdeu algumas coisinhas, né? Mas isso daí vai ficar gravado, tá? Vocês podem assistir depois. E eu tô trazendo inicialmente um comparativo entre mente consciente e mente subconsciente, tá? Então, a mente consciente, ela é um filtro. Hoje, nós temos discernimento do que a gente quer e do que a gente não quer para nossa vida. Hoje, a gente consegue sentir aquilo que nos incomoda e a gente tem, sim, capacidade de fazer alguma coisa com isso. Cientificamente, eu não controlo o pensamento, eu não controlo as emoções, justamente por esses 90% que estão lá no nosso subconsciente operando sobre nós. Mas eu posso controlar comportamento. Eu posso raciocinar sobre isso, eu posso questionar isso daí, e eu posso começar a criar algumas coisas, alguns repertórios, que da mesma forma que o meu subconsciente absorveu negativamente coisas que não são boas, que são limitantes, que não são funcionais e não foram funcionais lá no passado para mim, pensem comigo. Eu também posso fazer alguma coisa agora para inundar, né, esse meu subconsciente com esses novos repertórios, essa nova forma de ser, de pensar, de sentir, e eu posso criando novas sinapses neuronais de crenças fortalecedoras,
potencializadoras. É por isso que a gente escuta muito que a gente cria a nossa realidade. Né? A gente escuta muito hoje em dia de que existe um poder ilimitado em nossa mente. E realmente existe. Mas como acessar isso? Existem exercícios, existem formas sim, só que isso exige consistência. Isso. Eu vou trazer, eu estou preparando o material, tá? Para trazer esse passo a passo. Formas da gente entrar nessa jornada, né? Porque é uma jornada. E aí, gente, a gente não pode, não deve poder, a gente pode tudo. A gente não deve querer acelerar muitas coisas, porque quando a gente acelera, não dá tempo suficiente de eu criar novas sinapses. É como aprender uma nova língua. A gente aprende da noite pro dia? Não. Tem pessoas... Boa noite, Selma. Boa noite, Tainá. Então, tem pessoas que têm mais facilidade de absorver um novo conteúdo. E tem pessoas que não têm, né, que demoram um pouco mais, o que não significa que elas não vão aprender, mas significa que elas têm que ter persistência, têm que estar alinhadas, coerentes, têm que tentar traçar uma rotina, uma sistemática, uma repetição, para que aquilo aprenda. A psicologia se tornou ciência, né? Com Skinner trazendo a questão do condicionamento operante, que a gente pode sim aprender, né? E ele ensinou lá o cachorro a comer, ele queria que o cachorro fizesse alguma coisa, né? E aí ele deu a recompensa da comidinha, do petisco para aquele cachorro, e aí aquele cachorro começou a associar que ao fazer aquilo ali, ao emitir aquele comportamento, aquele operacional, aquele operante, aquilo que foi aprendido, ele tinha uma recompensa, ele tinha um prazer. E aí, automaticamente, ao aprender isso vai lá para o subconsciente. Então, vamos trazer para a gente, para ser humano, que tem capacidade de tomar decisões e racionalizar. Inclusive, essa capacidade de tomar decisões está na nossa mente consciente, tá? É por isso que a gente tem poder de escolha. Então, quando a gente tem a capacidade de tomar essa decisão, tomada a decisão, isso vai lá para o subconsciente. Ah, Marcele, mas tem coisas que eu fico em cima do muro, que eu não sei muito bem se é aquilo mesmo que eu quero. Você, de alguma maneira, tem um repertório interno de insegurança, de indecisão. Então, vamos dar um exemplo assim que é muito comum a gente ver isso. Lá atrás você tomou decisões que deram errado. Você também tem um modelo de pais ou de pessoas que você conhece, você foi absorvendo ao longo do tempo. Pessoas que tomaram decisões e, por exemplo, perderam tudo. E aí ficaram na miséria, ficaram com dificuldade financeira e tiveram que mudar todo o padrão de sua vida. E aí aquilo vai incutindo assim na tua mente que você, por exemplo, que tomar determinadas decisões pode ser um risco. E isso te gera, por exemplo, medo. E isso pode te paralisar se o teu subconsciente levar a absorver isso. A sua consciência acreditou nisso por algum motivo. Ou porque você era muito pequena e não tinha discernimento para questionar e para decidir absorver isso ou não. O teu subconsciente puxou, aquilo está lá operando de uma maneira muito poderosa e você, de alguma maneira, mesmo que você não perceba, isso está lá naquela vibração toda, né, ao seu redor. E aí, quando você tem a oportunidade de tomar determinadas decisões, quando você tem uma oportunidade de fazer alguma coisa que possa até vir a ser alguma coisa boa para você, você provavelmente vai dar para trás. Ou você vai começar a fazer e vai desistir no meio do caminho. Porque e se aquilo der errado? Então tudo isso é um repertório de crença, né? E se acontecer, não vem com muita clareza, e se acontecer como aconteceu com aquela pessoa, com aquelas pessoas, ou com o meu pai, ou com a minha tia, ou com a minha vizinha, ou com o meu amigo. Mas de alguma maneira aquilo ali vem à tona. E, gente, uma forma fantástica. Por isso que eu gosto tanto de contar história. História de nossas vidas,
É o primeiro grande passo para você se autoconhecer. Quando você está se debruçando sobre sua história, você tem a oportunidade de se conectar com aquelas emoções. Essa é a chave. Emoção é o seu ser, é o que há de mais poderoso em você, é o que conecta você com esse subconsciente. Se você não libera emoções advindas de situações que não foram funcionais, que o seu consciente não pôde ter oportunidade de decidir com clareza, ou se lá atrás você decidiu isso, mas hoje isso não faz mais parte dos seus valores, não faz mais parte da pessoa que você quer ser e construir, a partir de agora, você sim pode criar novas formas. Mas para isso, você precisa sentir e liberar esse passado. Para isso, você precisa identificar, recordar e aprofundando à medida que você vai trazendo para a consciência essas coisas que estão lá nas profundezas e que às vezes a gente nem lembra. É muito comum a gente ouvir: mas eu não lembro muito da minha infância. Né? A nossa memória está no subconsciente. Memória de longo prazo. O que quer dizer, lembra que a gente falou sobre a memória? Naquela live, para quem teve a oportunidade de assistir, que eu falei sobre perdão, que perdoar não é esquecer, porque a gente não consegue esquecer. A gente pode não sentir mais negativamente aquela emoção relacionada àquela situação difícil, pra gente dolorosa, sofrida. Mas no momento que eu entro em contato com isso, eu libero. Eu tenho condições de liberar. É gostoso? Não é não, gente. É difícil, tá? Mas é a única forma da gente começar a lidar com essas crenças. Eu preciso identificar e sentir com toda a minha intensidade essas emoções. E aí vem lá o papel do ego. O ego vai fazer de tudo para você não entrar em contato com isso. Por quê? Porque ele está comandando, ele está deixando você ali paralisado. Ele adora quando você sente aquelas coisas lá, né? O subconsciente, ele tem uma capacidade de se conectar mais com a intuição, com as parapercepções, com a espiritualidade, com o senso crístico, com o quântico, com o cosmos, com o universo. Então, quando a gente vai desenvolvendo essa intuição, a gente vai se conectando mais com isso e vai liberando tudo aquilo que não presta, que não serve, que de alguma maneira está lá bloqueando e paralisando a gente, está em formato de crença, atuando de maneira muito forte. A gente vai, é o primeiro passo para a gente conseguir trazer novas conexões. Preste atenção, viu, gente? Então, quando a mente consciente, ela acredita, a mente subconsciente aceita, absorve e realiza. Tá? A mente consciente aprende com observação e com experiência. É muito importante que a gente experiencie. Por que eu tenho que trazer as minhas emoções? Foi isso que eu estava falando. Por que eu tenho que vivenciar as minhas emoções, por pior que elas sejam? Por mais que elas estejam associadas a situações difíceis da minha vida, né? Por mais que sejam dolorosas. Porque no momento que eu experiencio isso, eu trago isso para minha mente consciente. E aí eu tenho oportunidade, obrigada Nádia, de fazer novas conexões. Porque eu consigo atuar sobre isso com consciência. Eu consigo questionar, eu consigo me perguntar por que é que eu ajo dessa forma? Por que é que tal coisa me paralisa? Por que é que eu começo as coisas e não termino? O que é que eu sinto nesses momentos? O que é que isso tem a ver com a minha história? De que forma eu posso ligar isso à minha história de vida? Então, comece
ou fazendo uma terapia, ou escrevendo a tua história de vida, né? Ou fazendo algum curso online, algum grupo, alguma coisa que possibilite você entrar em contato com tudo isso, para que você possa trazer isso para a consciência, para que você possa experienciar. No momento que você experiencia, você vai trazer essas emoções à tona. Se forem, gente, emoções limitantes, difíceis, elas vão sair. Aí sim, quando você limpa a casa, sabe aquela história de arrumar o guarda-roupa? Eu jogo tudo no chão, e aí, ou na cama, e aí eu tenho a oportunidade de ir colocando cada coisa no seu lugar. Então, às vezes, eu preciso entrar em contato com aquilo, com o caos, com aquela dor. Eu até coloquei um post essa semana sobre abraça a sua dor, né? Escolha a sua dor. Então, não é porque a gente é masoquista, mas é para que a gente tenha a oportunidade de se conectar com tudo isso que nos limita. É para você ter a oportunidade de você atuar com o seu subconsciente. Porque não é porque você aprendeu e absorveu coisas lá atrás que não foram boas para você, que você tem que ser isso para sua vida inteira. Quem aqui quer ser a sua crença limitante, sabotadora, a vida inteira? Eu não quero. Eu tô até hoje lutando aí com as minhas crenças, né? E a gente vai conseguindo aos pouquinhos nessa jornada, uma por vez. Por que é uma por vez? Porque tem coisas que vão se manifestando nesse momento em nossa vida e a gente tem esse foco, está se apresentando. Então abraça isso que está se apresentando nesse momento, tá? E começa a se debruçar sobre isso. Não adianta você ter medo. O medo, o evitar isso, está fazendo você seguir o seu ego, que quer continuar te dominando, que quer continuar dizendo para você que você não consegue, que quer continuar fazendo com que você acredite que isso é verdade. Só que você não quer mais acreditar que isso é verdade. Gente, a menina tá pedindo para subir. Você não quer mais acreditar que isso é verdade. Então comece a se debruçar sobre isso. Identifique, escreva, sinta, experiencie. Comece a atuar sobre isso. Comece a perguntar por que se incomoda. Quais são os pensamentos que eu tenho a respeito de tudo isso? Por que é que eu sinto isso? E quando eu sinto isso, que comportamentos eu costumo manifestar? Você vai ter discernimento como você funciona. E quando você começa a ter discernimento, tudo vai vindo mais forte para a consciência. E você tem condições de fazer alguma coisa com isso. Eu só vou conseguir fazer novas conexões depois de eu jogar tudo que está do meu guarda-roupa no chão. Tá bom, gente? Então, o nosso subconsciente aceita sugestões e é facilmente influenciável. Quais são as heterossugestões, ou seja, o que é que vem do externo, o que é que vem de fora, que eu vou aceitando como verdade, que eu vou absorvendo e às vezes não vou nem questionando. Quer ver uma coisa? Sabe essas mensagens subliminares? Quem lembra aqui, gente, daquela propaganda do Guaraná Antártico e da pipoca? Pipoca na panela, começa a arrebentar a pipoca com sal. Que sede que dá. Gente, isso aqui, até tem anos isso. Eu não sei se todo mundo aqui é dessa época, né? Mas eu acho que muita gente aqui consegue lembrar. De tanta gente ouvir aquilo, a repetição, a gente absorveu. E aí, como eu gosto muito de pipoca, e eu gostava muito de refrigerante, né? Ó, isso aí foi um prato cheio. Minha consciência nem filtrou, aquilo foi lá pro meu subconsciente. Até hoje eu lembro disso.
E por Deus, todas as vezes que eu como pipoca, eu lembro do negócio do Guaraná Antártica, apesar de hoje eu pouco tomar refrigerante, né? Tá? Então, olha como é essa coisa. Com muito cuidado com o que você absorve da mídia. Não é que a gente vai ficar fora do mundo, mas a gente vai absorvendo aquela coisa. Olha aí o que está acontecendo com a pandemia. A gente sabe que tem muita gente morrendo. A gente sabe que está muito difícil, né? Muita perda, muitas famílias perdendo. Ficou com vontade de pipoca, não foi, Lúdia? Vamos comer. Daqui a pouquinho. Eu adoro pipoca. A Elis está colocando aqui, ó. Imagine o mal que nos faz essas músicas de sofrência. Exatamente. E não só as músicas, né? Você ficar ouvindo. Imagine uma pessoa negativa perto de você, falando o tempo inteiro aquilo. Imagine você aí, que é mãe, que tá ali fazendo o dever de casa com o teu filho. Mas, nossa, meu filho, você acabou de fazer isso certo. Você não tá conseguindo fazer isso. O que tá acontecendo, meu filho, com você? Você não consegue aprender. Olha isso. Uma frase aparentemente inocente, mas vai que ele já tem lá um repertório, um baúzinho, já vem trazendo alguma crença de fracasso ou incapacidade. E aí eu vou falando isso inconscientemente, sem perceber que eu tô falando algo que possa ser nocivo para ele. Aí o subconsciente dele vai absorvendo, e aí ele cresce com uma crença de incapacidade. Aí ele vai entrar no grupo das pessoas. Claro que as pessoas que têm crenças têm formas diferentes de compensar. Tem gente que tem uma crença de incapacidade, pode compensar, pode ir pro lado altamente assim, perfeccionista, de buscar fazer tudo certo, de se preparar muito, né, para que essa crença não atue na vida dela. Mas ainda assim a crença tá lá. Esse não é o melhor dos cenários, a gente compensar, porque eu mantenho a crença de alguma maneira, eu reforço ela. Mas, na pior das hipóteses, está sendo funcional, tá? Oi, Di. Oi, Aninha. Boa noite. Oi, Thay. Então, digamos que a pessoa não tem essa funcionalidade tão boa e ela vai pro lado da pessoa que ou começa e não termina, ou ela acha que aquilo ali vai dar errado, então é melhor ela nem fazer. Ou aquelas pessoas que terminam não tomando grandes ou pequenas decisões na sua vida, porque tem receio do que possa acontecer, porque tem receio de que dê errado. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a nossa mente subconsciente, ela é muito influenciável. Se a gente não perceber, a gente termina entrando nessas sugestões e a gente termina se boicotando, se auto-sabotando, reforçando isso em nós e nas pessoas, como eu dei o exemplo aqui de, por exemplo, filhos, tá? Não é pra gente ficar se culpando não, viu, gente? Eles colocou aqui, tem um livro que fala sobre a nossa responsabilidade acerca das crenças dos nossos filhos, A Biologia da Crença. Isso, muito bom, Elise, esse livro. Eu ia até citar ele aqui depois. Ele, gente, é muito bom, para quem puder ler, traz uma pesquisa científica bem interessante, inclusive trazendo as memórias que a nossa biologia, né, vai absorvendo dessas crenças, desse subconsciente. A crença, ele fala que a crença é contagiosa. Eu tenho esse livro aqui. Vocês estão vendo ao contrário aí, tá? A Biologia da Crença, de Bruce Lipton. Ele fala, é um livro para você ler várias vezes, tá? Apesar de ter uma linguagem simples, ele é um pouco pesquisa assim, pra gente entender, às vezes é um pouquinho, olha a crença. Alguma parte do meu subconsciente, às vezes é um pouquinho difícil de entender, né? Será que em algum momento, olha o lápis falho, será que em algum momento eu absorvi de que pesquisas científicas são coisas assim difíceis de absorver, são coisas muito complexas? Talvez sim, vou me questionar sobre isso daí, isso pode ser uma crença, tá? Olha como opera, mas aí eu percebi, né? E aí a gente vai vivendo, tem coisas que a gente não vai percebendo, tá?
Mas quem quiser se aprofundar, dá uma olhada lá para vocês verem como a crença é contagiosa, como ela vai se entranhando. Inclusive, as nossas células parecem que elas, sabe, vício, elas se acostumam com aquilo ali. Porque a gente não vai liberando, o cérebro não vai liberando substâncias, né? Os neurotransmissores, dopamina, né? Aí tem lá a ruim, que é adrenalina, cortisol, enfim. Então, é como se ao ativar essas crenças, ao ativar esse subconsciente, as nossas células também vão liberando essas coisas, elas vão se conectando a isso. E é como um vício. Então, é muito importante, gente. É algo assim, para quem quer trabalhar crença, para quem quer realmente começar a romper essas barreiras, inundem a sua mente com conhecimento. Inundem a mente de vocês com o que vocês querem. E não com o problema que vocês têm hoje. Porque isso só vai fortalecer o seu subconsciente limitante. Tá joia, gente, até aqui? Então, o subconsciente ele se manifesta com as experiências já vividas. Vai automaticamente emitindo esses padrões, independente da nossa vontade. A gente vai pegando no tombo. Inconscientemente. Quando você viu, você já pensou aquilo, você já fez aquilo. E você já sentiu. E muitas vezes você não compreende muito bem o que está acontecendo. Vá correr atrás disso. Vá perceber. Se debruce sobre isso, desde que venha, desde que incomode, ok? Bom, e o que fazer com essa mente subconsciente? Algumas coisas eu já trouxe aqui, experiencie, né? Pegue essas heterossugestões negativas e passe agora a trazer para a consciência como autossugestão positiva ou funcional, porque não é só a questão de positividade que resolve a questão das crenças, tá? É a consistência, é a repetição, é você criar novos hábitos, é você levar isso para o teu cérebro, é você criar novas transmissões, é você inundar isso com o teu corpo, é você sentir isso, você enviar para o quântico, para o universo, você criar aquela realidade, você começar a sentir, a operar em todos os níveis, a ser aquilo ali. É assim? Não. Mas é possível. E é comprovado. E a gente consegue sim. O quanto você está disposta a fazer isso por você? O quanto você está disposta a encarar os seus medos, as suas limitações, as coisas que não deram certo na sua vida? Trabalhar isso de verdade, exatamente, Mariane, em todos os níveis. Eu sei, gente, que não é simples. Mas também a gente ficar acreditando que não é simples vai fortalecendo o meu subconsciente, que está resistindo. Sabe, quando a gente começa, quem já fez terapia aqui e quem saiu de alguma maneira, que estava incomodando, é teu ego lá, teu subconsciente atuando. Só que o teu subconsciente não está contra você. É porque incomoda e você tem tantas memórias, tantas emoções negativas conectadas com coisas do passado que não foram boas, que aquilo assusta, aquilo incomoda, aquilo dói. E aí a gente não quer entrar em contato com aquilo. Mas vá se perguntando quanto você realmente está disposto a abraçar isso na sua vida. E pegue uma coisa e comece. Consistência. Não desista. Se você precisar de alguém para te ajudar, busque. Ninguém vai poder fazer por você, mas as pessoas vão poder ser pontes na sua vida. Queira, ok? Com todo o seu coração. E aí no início talvez isso não fique tão forte, mas o legal e o segredo é que quando você vai entrando em contato, começa a visualizar isso, eu vou falar sobre isso agora, você vai cada vez se conectando mais com isso e você vai sentindo essas novas emoções. E fica muito mais simples você se tornar uma realidade. E você fluir. Por experiência própria, gente. É possível, tá? Então, o que mais? Pegue e faça uma lista daquilo que você não quer mais na sua vida. E como você não quer mais ser. Será que você está se colocando para o mundo como você verdadeiramente se sente ou você está se colocando como as pessoas querem e até hoje enxergam você ou modelaram você ao longo da sua vida?
É preciso ter vontade para mudar. Conceição está falando aqui, isso mesmo. Então, é uma coisa muito, muito interessante, gente. A gente precisa auto-hipnose. Para quem aqui tem... a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da hipnose, porque a gente tem muitas crenças negativas a respeito da hipnose, mas a hipnose é fantástica. A auto-hipnose faz com que a gente consiga levar a nossa mente para estados teta, estados delta, que são estados em que o subconsciente ele fica completamente aberto, mais receptivo do que o normal. E o que é que eu faço para entrar nessas ondas teta e ondas delta? Eu posso meditar aqui. Hipnose, auto-hipnose. A meditação guiada é uma forma de auto-hipnose, né? Aquela cadência na voz, o sinta, o profundamente, se conecte. Tudo isso leva a é um mantra. Mantras levam a você se conectar mais profundamente com o subconsciente. E aí é um momento que você pode deitar e rolar, inundar a tua mente com coisas que você quer, agora de maneira consistente, tá? Transe. Gente, é muito fácil entrar em estado de transe. Não necessariamente você precisa procurar um hipnólogo. Sabe quando a gente fica contemplando, já aconteceu com vocês ficarem assim, olhando, se vocês ficarem olhando fixamente para um ponto? Sabe quando você fica ali? Aquilo já é suficiente para você entrar no estado de transe. Não sei se vocês lembram de uma meditação que eu fiz aqui, que eu pedi para vocês ficarem olhando para algum ponto fixamente. Aquilo ajuda. E existem pesquisas que mostram que a gente entra em estado de transe umas 10 vezes no dia sem perceber. Até quando você está preocupado pensando em alguma coisa que você fica ali assim. Você entra em estado de transe. Oi, Sarinha. Beijo. Eles colocou a questão da pergunta. Isso é genuinamente meu? Ou seja, aquilo que eu estou pensando realmente é uma heterossugestão, uma autossugestão, né? A gente tem que trazer pra gente. Tem que ser autossugestão. Senão pode ser que seja manipulativo. Pode ser que seja pessoas tentando manipular você, tá? Pode ser que seja, inclusive, né, do mesmo jeito que tem esse transe, essa auto-hipnose, essa autossugestão daquilo que a gente quer pra gente, tem essas héteros que a gente vai, basta você estar... Quando é que a hipnose funciona, minha gente? É muito simples a hipnose funcionar. É só você estar receptivo àquilo. Digamos que você faça terapia comigo, e aí você vai criando um vínculo terapêutico. Você quer tanto mudar aquilo em você já está com o vínculo, já está confiando, que você já está totalmente receptiva. As coisas que eu vou falando para você nesse momento, você vai recebendo aquilo, o teu subconsciente abraça aquilo. É por isso que o vínculo terapêutico, o processo de transferência e contra-transferência é muito importante. Por exemplo, na terapia, mas eu estou dando um exemplo de terapia. Mas a gente pode fazer isso com a gente mesmo. Sarinha queria fazer hipnose, é muito bacana. Selma colocou aqui, transe musical na biodança. Isso, tem várias. Gente, tem vários tipos de hipnose, tem várias formas. A própria meditação. Você pode criar um próprio mantra com coisas que você quer realizar na sua vida, com mensagens. E aí você começa com aquelas repetições. E o mais gostoso é justamente você começar a sentir aquilo com toda a intensidade, como se você já estivesse vivenciando aquilo. Eu quero muito uma coisa que não aconteceu ainda, mas aí eu entro naquele estado meditativo, me coloco lá, né? Vou expandindo um pouco mais minha consciência, me colocando mais nessas ondas que tornam a minha receptividade, tornam o meu subconsciente mais poderoso para absorver as coisas que eu quero criar para mim, que aí eu vou sentindo cheiros, vendo como é, por exemplo, uma coisa que eu amo, quem me conhece sabe, eu amo morar em casa, gente, hoje eu moro em apartamento, mas eu fico falando assim pro meu marido, eu não vou morrer, minha mãe tá aqui de prova, eu não vou morrer sem voltar a morar numa casa, eu morava numa casa, aí eu fico dizendo hoje que eu moro numa casa de pombo, olha gente, eu sou muito grata ao meu apartamento, mas eu amo pisar na grama, olhar as estrelas, ter minha fontezinha ali, sabe, eu gosto daquilo ali, daquela liberdade, aquilo me demanda, é uma coisa que se conecta comigo.
Então aí eu já fico fazendo essa, sabe? Como se você fechasse os olhos e você já vai vendo ali, ó, eu naquela casa, como tá gostoso, deitada com meu filho, né? Com meu marido, olhando as estrelas e sentindo aquilo ali. E o quanto é bom eu estar sentindo aquilo como se aquilo já estivesse acontecendo nesse momento. Isso é uma forma de você entrar em contato, é auto-hipnótico. E vá fazendo isso sempre, sinta profundamente aquilo acontecendo, inunde o teu corpo e a tua mente, leve para as tuas células e para todos os seus corpos, para o quântico, para o cosmos, gente, para o universo, a verdade daquilo que você já sente. E aí a tua consciência vai pensar sobre aquilo, vai dizer, massa, é isso que eu quero, porque eu gosto disso, isso é prazeroso para mim. E o teu subconsciente vai fazer de tudo para realizar aquilo. É incrível, parece que as coisas vão acontecendo. E aí, será que alguém quer permutar com o meu apartamento? É impressionante. As coisas vão fluindo, né? Meu marido tá aqui dizendo, verdade, amor, que a gente está justamente vivendo isso agora, gente. Então, não é só você pensar naquilo como seria gostoso, é você pensar intensamente, viver intensamente, sentir aquela emoção. A emoção é a chave para o subconsciente, para criar realidades. Sinta com todo o seu ser, com toda a sua profundidade, vivencie aquilo, leve o poder daquela emoção, daquela alegria, daquela pessoa que você, por exemplo, se for, eu falei de uma coisa material, mas uma coisa que eu quero ser uma pessoa agora que toma decisões, por exemplo, e que não procrastina mais. Como é ser essa pessoa? Como é sentir essa pessoa? Como essa pessoa se porta? Como ela fala? Como ela se veste? O que é que ela acha dela mesma? O que é que ela vê quando ela se olha no espelho? Como é que as pessoas veem ela? Vai se colocando em situações em que você vivencia aquilo, sente aquilo com todo o seu poder, porque é isso que você quer ser, é com isso que você se conecta. E quanto mais consistência você tem, quanto mais você repete, se você fizer isso todos os dias, gente, é científico, você vai entrar no poder da sua mente. Quem aqui assistiu Rio, O Poder da Mente, um documentário que traz muito isso? Eu não sei quem viu aqui, tem uma indiana chamada Anita Moorjani, que ela teve um câncer, ela estava em câncer terminal, ela estava morrendo já, assim, desenganada pelos médicos, e no documentário fala isso, mas para quem não viu, no TEDx tem, no YouTube tem lá, TEDx Anita Moorjani, se alguém tiver dúvida, depois me fala que eu posso colocar aqui no History, enfim, tá? Para quem quiser depois ver, vale muito a pena, quem não viu, assista. Porque é o poder autocurativo, eu não tô falando só de autocura, é de tudo, né? Porque se eu sinto isso, eu vibro isso vai para todos os meus corpos, os meus chakras absorvem, lembra lá? Eu não vou ter mais aquilo, não vou entrar no ciclo da doença, eu vou entrar no ciclo da cura. Ela se curou até hoje, é um enigma, né? Pra ciência, ninguém sabe até hoje explicar. Ela tá curada, e ela se curou, se eu não me engano, gente, é porque tem um tempinho pra assistir, não sei se foi em 14 dias, foi completamente, houve remissão total do câncer. Que já estava em estágio 4, metástico, que ela já estava morrendo, ela chegou a entrar em coma, chegou a ter uma experiência quase morte, se encontrou com o pai que já tinha falecido, enfim, tem um depoimento, assim, né? Ou seja, ela fala do medo de algumas coisas que ela conseguiu entender, porque é que ela trouxe, porque é que ela teve aquele câncer, porque é que ela atraiu, porque é que o corpo dela manifestou aquilo na vida dela. Então, seja lá que doença a gente tenha, seja lá que limitação, né, Mariane? Maravilhoso o Rio. Elis, isso aí. Quem não assistiu, gente, assiste. Se puder, já assiste hoje, tá? A gente pode manifestar. A gente pode ser tudo isso na nossa vida, né? Tô dando exemplos diferentes, mas o nosso corpo sofre o impacto positivo ou negativo da manifestação que a nossa mente dá. Se 90% está no nosso subconsciente, vocês imaginam o estrago que a gente não pode fazer com o nosso corpo se a gente não identificar, não souber o que está se passando por lá. E se a gente continuar
com aqueles traumas passados, aquelas emoções que estão lá ainda, lá dentro, sem serem resolvidas, aquelas coisas mal resolvidas, aquele passado limitante, ruim, sofrido. Vocês imaginam o estrago que não vai causar? Então é outro que me faz sofrer? É só o ambiente que causa aquilo em mim? Não. Não é só o ambiente. Não é só a genética. Até porque já é comprovado nesse livro, A Biologia da Crença fala. A mente tem um papel totalmente importante em como as células vão se manifestar e vão funcionar. Então não é só, né? Como é que uma pessoa se cura de um câncer em 14 dias? Com a mente. Eu sei que parece muito fantástico, gente, mas assim, tá lá, é verídico, né? É para que a gente possa entender a potencialidade que a gente tem e a gente não utiliza ou nem faz por onde. A gente não vai ter... Alguém não vai fazer um milagre na nossa vida. Você é o seu próprio milagre. Deixa eu correr aqui que já daqui a pouco vão me derrubar, né? Então, tudo bem até aqui, gente? Expanda as novas emoções. Aquela versão lá que você vai inundando, que você vai se conectando ao meditar, ao colocar a sua mente lá nas ondas teta, delta, que são mais receptivas à mudança. Vai inundando, leia livros sobre isso, veja coisas sobre isso, esteja com pessoas que falem sobre isso. Inunde a sua vida com o que você quer ser. Inunde a tua mente com o novo repertório que você quer criar com a realidade. Faça alguma coisa. Vá deixando que vá, deixe que vá fluindo. Se ponha em movimento. E você vai ver que isso vai acontecendo na sua vida. Porque tudo é energia. Certo? Então, é isso, gente, que eu tinha para trazer para vocês. Tá? Repetir, afirmar, visualizar. Muito importante essa visualização. E quando você se pegar, como eu fiz aqui, aquele ato falho, eu acho que é muito difícil entender cientificamente essas pesquisas. Eu tenho que ler mais de uma vez, algumas vezes, para compreender. Tá, mas por que é muito difícil? Deixa eu ler aqui, deixa eu ver se realmente é muito difícil. Deixa eu ver se essa mensagem que meu subconsciente enviou é a realidade. Realmente, tem evidências de que isso é isso mesmo. Questione por que isso é difícil para mim. Por que eu sinto isso em relação a isso que eu pensei. Comece a se questionar. Vá colocando lá, você vai começar a perceber um padrão. E você vai conseguir começar a atuar com ele. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta aqui. Eu acho que eu respondi praticamente todas as perguntas, tá? Eu sou o meu próprio milagre. Isso. Inundem a mente de vocês com isso. Repitam e acreditem, se conectem. E visualizem como é ser o seu próprio milagre. Em que aspecto na sua vida é ser o seu próprio milagre. O que é milagre para você? Como você sabe? Se permita sentir ser o milagre. Essa conexão da emoção ser é o nosso leme, gente. Nosso coração. Nosso cérebro é fantástico para a gente questionar, a gente filtrar, a gente pensar sobre, a gente tomar decisões. Mas é o ser que conecta você com o seu subconsciente, que é o mais poderoso aqui no pedaço. Então seja. Se conecte com aquilo que você sente, que é real, que é fantástico, que é gostoso pra você. Eu tô aqui falando desse tema porque eu amo, sou apaixonada pela mente. E aquilo que eu puder absorver de conhecimento pela mente e puder testar em mim, puder levar para as pessoas, eu vou fazer, porque isso pra mim é como flui naturalmente. E eu tô inundando minha vida com isso. E tô colhendo também transformações. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Não queira mudar as pessoas. Seja aquilo primeiro para você e se ponha no caminho. Eu queria ler 2 citações aqui antes de perguntar se tem 2 minutinhos aqui para perguntas. Joia, mandou uma pergunta. Será que dá tempo de responder? Acabei de ver aqui, Mariane. Deixa eu ver aqui. Devo contar a minha história sob o ângulo do que eu quero resolver ou no geral?
primeiro no geral, você deve primeiro despejar, entrar em contato com coisas que você às vezes nem lembra. E aí, se você puder perguntar coisas, por exemplo, eu não lembro muito da minha infância, eu quero perguntar pra minha mãe, pro meu pai ou pra alguém, enfim, sobre como é que foi aquilo, como é que eu reagia. Eu mesmo não lembrava muito da minha infância. Eu cheguei a perguntar à minha mãe se tinha acontecido alguma coisa, que às vezes acontece esses apagões da memória, né? Por conta disso. Então, você deve contar a sua história primeiro só despejando. E uma coisa que é fantástico também, gente, quando você começa a ler aquilo em voz alta, você começa a reconhecer como você está sendo no mundo, tá? Tá acabando aqui, vão me derrubar. Bom, existe cura para o subconsciente ferido da infância prejudicada? Com certeza, muito. Comece a escrever, vá colocando isso, conecte com aquela emoção que eu sei que é difícil. E só depois, como a Mariane perguntou, é que eu devo contar a minha história sobre uma outra ótica. A gente pode falar sobre isso. Eu vou fazer a próxima live de perguntas e respostas, certo? E aí a gente aprofunda sobre isso, tá bom? Tá dizendo que tá ouvindo chiado, né? Meu computador tá trabalhando. Ô, gente, esse computador eu não sei não. Então, gente, a citação que eu quero trazer para vocês: você é o comandante da sua alma e o senhor do seu destino. É outro livro fantástico que eu super recomendo, de Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Incrível. E uma outra: deixe o pensamento tornar-se a experiência e viva a realidade do futuro, a realidade futura agora. Não deixe para viver quando alcançar. Viva esse futuro agora, inundando a sua mente, meditando, visualizando, sentindo, reconstruindo a sua história. Isso é possível, tá? O que é que vocês acham, gente, sobre a gente fazer perguntas e respostas? Tudo bem? Vamos lá? Vão mandando durante a semana sobre isso, tá? Eu tenho 37 segundos, senão não fica no IGTV. Muito obrigado pela presença de vocês, eu espero que eu tenha ajudado. E dúvidas, mandem perguntas, mandem lá, coloquem lá, que na próxima live, quinta é Bia, na próxima sou eu, e vai ser pergunta e resposta, tá bom? Para vocês tirarem dúvidas sobre isso, o que eu puder, tiver ao meu alcance, eu vou trazer para vocês, inclusive com experiências e com dicas, tá? Grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.